Olá, hoje eu vou estar falando com vocês a respeito da forte lavagem cerebral que é feita pela torre na cabeça das pessoas, principalmente aqueles novatos. Quando nós fizemos aquele vídeo número 8 a respeito dos métodos de estudo das testemunhas de Jeová, vocês lembram que eu falei para vocês que no princípio é tudo uma gentileza. É uma demonstração de grande amor. Buscam as pessoas na casa delas para levarem elas de carro ao salão do reino, levam de volta. E isso eles vão fazendo por N temporadas, até perceber um momento em que a pessoa parece que pegou no tranco e começa a ir sozinha. Já há um pequeno envolvimento. Então vocês se lembram, tudo é muito lindo, tudo é muito gentileza até chegar a esse ponto. Você chegou para o reino de Deus, sempre aquelas pregações maravilhosas, né? Numa terra de paz, numa terra em que os seus filhos vão poder estar brincando ali com os leõezinhos, e por aí afora aquelas histórias do paraíso terrestre que vocês já conhecem, aquelas demonstrações de amores explícitos com os novatos. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: se vocês pudessem, a exemplo desses programas que vocês veem na televisão que colocam câmeras escondidas, se vocês tivessem a oportunidade, meu Deus, como seria bom que isso ocorresse, de vocês colocarem uma câmera escondida quando aqueles mais antigos estão entre eles e nas suas casas, ou mesmo em reuniões no salão do reino em que não estejam presentes esses novatos, o que eles conversam? Eles chegam até a fazer aposta quem é que vai cair ou não vai cair. É lógico que eles não veem dessa forma, né? Eles preferem dizer quem vai adentrar para a religião, quem vai aderir e quem vai se tornar opositor, né? É a forma que eles classificam as pessoas. Eles deduzem pela forma que a pessoa se comporta no estudo, no salão do reino, o que vai acontecer, qual vai ser o futuro dela. E obviamente eles vão pendendo para onde eles vêem mais uma tendência a uma aceitação das colocações, das pregações, todas muito bem conduzidas, procurando versículos soltos e situações que atraiam aquelas pessoas. Situações que elas não encontram em outras igrejas. Porque a igreja que verdadeiramente ela prega o Senhor Jesus, ela te ensina que a salvação é individual. Que você não depende de pastor, de bispo, de missionário, você não depende de ninguém. O que é a igreja então? É como uma mera escola, ela te ensina, mas quem obtém a sua salvação, cumprindo os preceitos bíblicos, é você. E lá, as coisas são colocadas muito fáceis até o momento de você adentrar, definitivo. Isso às vezes leva anos, mas eles já vão usando essas pessoas como publicadores, né? Para ficar com aqueles carrinhos na rua, eles já vão usando essas pessoas. Depois que essas pessoas se batizam, aí começa a vir a realidade à tona. Eles vão se afastando, começa a frivolidade. É como se caíssem na real. E eles passam a ser admoestados quanto às severas penas
quando eles praticam qualquer coisa que foge ao script da torre. É impressionante, mas normalmente a coisa se foca em discordâncias doutrinárias, coisas que você contesta e que simplesmente não pode ser contestado, porque o corpo governante não pode ser contestado. Ora, não há alguma semelhança aí com Roma, com o Vaticano? O Santo Padre não erra? Ele é Deus, é representante de Deus na Terra, ele tem um canal direto. Qual é a diferença que há entre o Papa, que tanto eles criticam nos católicos, para o sagrado corpo governante? Nenhuma. Eles são o canal, eles são para serem seguidos, para trilhar o que eles estão falando, porque eles têm a comunicação direta. Na revista Sentinela de fevereiro de 2017, o próprio corpo governante sentiu o peso dessa declaração que eles vêm sustentando desde lá de 100 anos atrás, e eles próprios disseram que não são inspirados por Deus, mas puseram isso em coisa pequenininha, página de rodapé, porque se amanhã alguém fala alguma coisa, eles já prepararam a saída, possivelmente juridicamente orientados a proceder assim. Se alguém falar alguma coisa, não, nós colocamos na revista que nós não somos inspirados, que nós não somos os representantes de Deus na Terra, e mais outras coisas aí que vocês sabem. Olhem os vídeos do Osmanito e do Edson Reis, o ancião. O Osmanito também é ancião. E vocês vejam, porque eles detalham essas minúcias e as questões doutrinárias para você. Eu, como é sabido, estou procurando na área jurídica fazer um enquadramento disso. Nós vamos procurar, nós vamos bater em porta, nós vamos aonde for necessário para que a justiça mude essa interpretação. O que fazem as testemunhas de Jeová, e não só elas, a maioria das igrejas ditas evangélicas, é exatamente usar a Bíblia como uma espécie de regulamento disciplinar, semelhante ao do exército, só lá quem te pune é o teu comandante. E o máximo que ele pode é pena de prisão. Em tempo de guerra, ele pode mandar executar um subordinado. Só em tempo de guerra. E violar a Bíblia, você está agredindo quem? Deus. Isso é o que eles passam. Não só as testemunhas de Jeová, como eu disse. Então, qual que é a realidade, o que eu entendo que deva ser trazido à tona, é que isso é um estelionato, gente. Que diferença tem isso de eu te vender um gato falando que é lebre? Eu te enganei. Eu usei de um artifício, eu te enganei. Mas o judiciário sai fora pela simples razão de que eles alegam que não tem nada a ver, que aqui é um país laico. Mas laico, minha gente, quer dizer país sem religião oficial. Não é que nem lá no Irã, que a religião oficial é o Islã. E não pode ter outra. Mas há países que têm religião oficial,
Mas pode ter outras. Só que tem a religião que o governo declara, aquela religião é oficial. Isso no Brasil, vocês sabem que o país é laico no papel, mas na prática não. Na prática não. Há uma determinada igreja que recebe ajuda, recebe tudo do governo, que é a Igreja Católica. Recebe concessões, recebe tudo, tudo, tudo. E igreja evangélica nenhuma recebe 1 centavo do governo. Elas são mantidas pelos fiéis. E uma prática que vem se tornando recorrente, eles vão deixando a palavra dízimo de lado porque limita. Eles estão passando a pedir contribuições e donativos e ofertas para que a pessoa dê o quanto ela quiser dar. Mas eles estão fazendo o que testemunhas de Jeová já sabem há mais de 100 anos. Rende muito mais, por isso que não pedem o dízimo. Essa parte lá, Malaquias 3:10 da Bíblia deles, está lá. Eles mudaram a palavra para décimos. Dá licença que eles são diferentes. A Bíblia que eles receberam é inspirada, né? A crucificação de Jesus, eles dizem que foi num madeiro, num poste. E não numa cruz. E isso é o maior absurdo que pode se ouvir, porque no tempo em que Jesus foi crucificado, Israel estava ocupado, como o Iraque esteve até pouco tempo, por Roma. Roma, na época, era os Estados Unidos de hoje. E a pena de crucificação era romana, minha gente. A pena que tinha lá em Israel era de apedrejamento. Não tem nada a ver com cruz. Só que como estava ocupado, eram as leis do Estado romano que eram aplicadas. E, portanto, o sujeito era crucificado. Isso era pena romana, não era pena de lá. A pena de lá, que algumas vezes até tentaram, era apedrejar, né? Principalmente quando Jesus falava alguma coisa que eles se sentiam escandalizados, eles pegavam em pedra para jogar neles. E o costume lá é esse. O costume lá é esse. Agora, depois que a pessoa se batiza, como eu disse, eles passam a ser cobrados, eles são responsáveis, né? Não pode questionar doutrinariamente, o corpo governante é Deus na terra, idolatria pura. E a gente fala, mas eles não querem aprender. Quando a pessoa adentra, e principalmente ali próximo dela se batizar, ou logo depois dela se batizar, ela vem a saber que ela poderá ser salva para viver numa terra de paz, num paraíso, aqueles com os filhos brincando com os leãozinhos, etc. Na terra, né? Os animais não sendo mais carnívoros. Enfim, o ecossistema ia mudar todo, né? Porque é tudo feito sabiamente por Deus e um série de alimentos para os outros. Mas iria mudar. Vamos admitir que isso é bonito. Vai dizer que você não gostaria disso? Eu gostaria. Mas isso é tão utópico quanto é utópico no sistema político, o sistema de governo socialista. Mas o que você aprende lá depois? Não, existe uma categoria de pessoas que vão para o céu, para o governo com Cristo, que são 144 mil,
que não tem nada a ver. Eles foram pegar um negócio na Bíblia que se refere ao povo de Israel. Não tem nada a ver. Eles alegam que eles são o Israel espiritual, porque aqueles lá rejeitaram Jesus. Essa é outra questão que não vamos discutir agora, porque eu não discuto doutrina. Não estou aqui para debater doutrina, né? Inclusive vocês que ficam aí mostrando textos de Bíblia para mim, eu não estou debatendo doutrina. Eu estou procurando mostrar que há um engodo, há uma enganação no todo que é ministrado para as pessoas. E isso com o objetivo de angariar fiéis. Para quê? Para sustentar aqueles lá. Eles vivem nababescamente. Mais ou menos umas 300 pessoas mandam em 7 milhões no mundo. 8 governantes com quase 300 assessores, todos eles especializados em 4, 5 situações que se usa no mundo secular, e 2 escritórios de advocacia, os maiores da América, e isso se estende para os países onde estão, inclusive aqui no Brasil. Então é lógico, né? 7 milhões de pessoas, você imagina se cada uma der R$1, né? Já são 7 milhões de reais que vai para lá. Mas as pessoas dão muito mais, né? Para sustentar aquela vida nababesca daqueles 8 hipócritas, aqueles 8 filhos do diabo, que é o pai deles. Porque o pai da mentira está na Bíblia. Está na Bíblia, inclusive na deles. O pai da mentira é o diabo. E eles pregam a mentira para viver simplesmente como um rei, tendo súditos que eles possam olhar de cima para baixo. Apenas isso. Então, 144 mil, como eu estava dizendo, são os que vão para o céu no governo com Cristo. E eles já mudaram essa conta diversas vezes. Podem ver que o Osmanito, o Edson explica isso muito bem. E atualmente me parece que está estacionado nisso. Não tem ungidos que nasceram depois de 1935, né? A minha mãe foi pega pelo rabo, que ela nasceu, né, em 1922, não estava muito longe não. Tá, ok? Então esses são que vão para um governo com Cristo. Os outros salvos vão viver numa terra de paz, né? O sujeito vai viver para sempre num corpo como esse, aqui nessa terra, numa terra de paz. Nessa questão, por que existe essa questão deles falarem outras ovelhas? Quer dizer, tem os 144 mil e tem outras ovelhas que são esses que vão viver na terra de paz. Não. Procurem saber, como eu disse com o Osmanito, com o Edson, mas vocês vão verem que se refere a Israel, e as outras ovelhas são gentios, somos nós, gente, é o resto do mundo. Porque aquela lá é a nação de Deus, mesmo tendo enjeitado, é lá que Jesus vai voltar. E eu acredito que eles vão ter oportunidade, quando eles pensarem que o Messias está chegando, o Messias está voltando. Eu acredito. Não é uma doutrina, que eles vão ter oportunidade de colocar os joelhos no chão, né, como está profetizado. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas o que teve aí? Teve uma genialidade do Rutherford. O Rutherford, como vocês sabem, ele era lá uma espécie de um assessor do Russell. Aí o Russell morreu, mas ele não seria o sucessor. Ele não seria. Mas ele era um hábil advogado. A própria Torre, lá no site da Torre, fala que ele era juiz. Não, ele não era juiz. Agora, por que eles falam isso? Tentando pôr um patamar acima. Então eu vou explicar isso para vocês. Um juiz, um desembargador, um ministro do Supremo,
ele não está acima de mim, que sou advogado. Ele não está acima do procurador de justiça, que é o representante do Ministério Público. Não, ele não está acima. Ele apenas comanda a casa dele, que é o Supremo, que é o Fórum, que é a vara onde está o juiz singular. Ele é o presidente ali. Ele manda ali, mas ele é livre? Não, ele tem que seguir o código. Senão os advogados protestam, o promotor reclama. Por quê? Porque ele não é livre. Ele está ali como um policial da sessão e é quem decide, quem dá sentença. O Ministério Público é o que acusa e normalmente os advogados são o que defendem. Tá bom? Existe hierarquia? Não. O tratamento de excelência tem que ser do advogado para o juiz, do juiz para o advogado, para o promotor. Isso é a praxe lá. Não existe hierarquia. Um juiz não é superior a mim. Eu não sou superior ao juiz, nem ao promotor, nem nada. São situações diferentes. Um julga e um outro defende uma parte, o Estado na acusação, e outros particulares na defesa. Tá? Mas não há hierarquia. Não há hierarquia. E quando um viola a área de atuação do outro, e às vezes até com ofensas, pode haver voz de prisão, como eu já recebi voz de prisão de juiz, e também já dei voz de prisão para o mesmo juiz, várias vezes. Porque, obviamente, quando em determinado momento que ele achou que eu extrapolei e desrespeitei e desacatei a pessoa dele, eu não estava fazendo isso, eu estava simplesmente reclamando que ele não estava cumprindo a lei. Às vezes estavam mudando os dizeres do que foi dito por uma testemunha. Então, obviamente, o advogado está lá para fazer essa função. Aí ele se entendia desacatado, dava voz de prisão, levava a voz de prisão também por abuso de autoridade. Mas vamos aos fatos aqui, o que interessa. O Rutherford assumiu, então, a primeira coisa que ele fez, deve ter havido uma disputa interna. Eu sei que ele acabou tendo a maioria na época a favor dele, depois que o Russell morreu. Ele acabou tendo a maioria a favor e a minoria teve que ir embora. Os perdedores tiveram que ir embora. Os perdedores eram os que mantiveram o nome de Igreja dos Estudantes da Bíblia, e que existem até hoje. Seguidores de Russell. Os seguidores de Rutherford mudaram o nome para as Testemunhas de Jeová, e todo o besterol doutrinário que existe aí, foi ele que colocou, e a maioria é mantido, porque eles viram, está aumentando o número de fiéis, e time que está ganhando não se mexe. Foi só isso. O princípio que aplicaram e foram tentando aperfeiçoar, e à medida que eles iam vendo que uma coisa ou outra não dava mais para se sustentar, eles iam mudando, ia havendo revoluções, rebeldia entre eles, no corpo governante mesmo, foram alguns desassociados, né? Então eles iam mudando, procurando adaptar, procurando esticar, e criaram a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, de um jeito dela ser esticada para alcançar os desígnios da torre. Para alcançar o que a torre acha, o que a torre quer que seja considerado como interpretado da Bíblia. Só que ela faz um procedimento contrário. Ela adaptou a Bíblia aos interesses da sociedade. Vocês podem conferir. Inclusive, teve coisas que eu nem sabia. Fiquei sabendo esses dias aí, ouvindo o Edson. Eles retiraram textos. Existem textos que não tem na Bíblia deles. Que horror, hein? Que horror, gente. Você, testemunha de Jeová. Você que está ouvindo. Raciocina. Pensa, meu amigo. Deus não é estúpido.
Jesus, ele veio não para te prender, ele veio para te libertar. É para isso que ele veio, para que você seja livre. Jesus, acima de tudo, queria que você aprendesse a pensar a fé consciente, a fé racional. Se você deixa a torre tomar conta da sua vida e dizer o que você tem que fazer ou não fazer, você é culpado também pelo comodismo. Deus não nos fez sem entendimento e sem inteligência mínima. E se você está aí, é porque você também gostou do comodismo. Começou com aqueles confortos lá atrás, quando você estava iniciando, e depois, na medida que foi sedimentando, você deixar a torre fazer tudo por você. O que fez o Rutherford, então? O gênio Rutherford. Que a gente tem que admitir que era realmente. Alguém chegou para ele e informou assim: olha, nós estamos crescendo no mundo, porque todo mundo era ungido, todo mundo tomava a refeição e o cálice de vinho. Ele falou, só que acontece o seguinte, nós já passamos o número no mundo de 144 mil. E como nós vamos fazer agora? Porque era para ter só ungidos. Então era uma religião que ela nasceu para ter só 144 mil pessoas no mundo. Mas você acha que eles vão recusar a aparição de fiéis? Então entrou a genialidade do seu Rutherford. Ele pegou a Bíblia e falou, vamos fazer o seguinte, vamos resolver da seguinte forma. 144 mil são os que vão para o céu, para um governo com Cristo. E o restante serão salvos que vão viver numa terra de paz. Que saída! Genial, a gente tem que admitir. É genial. E por isso, hoje existe essa divisão. Tá? Estão aprendendo como ela nasceu? Vai buscar lá nos históricos, nos anais da história, que você vai ver. Isso não é eu que inventei, não. Eu também chequei a informação e constatei. Foi isso aí mesmo. Tá ok? Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Vocês olham o que vocês veem aí na internet, vocês já vão saber sempre que são testemunhas de Jeová, tá? Os que xingam, os que falam doutorzinho, etc., essas coisinhas, porque a maledicência desse pessoal que vive numa gaiola é isso. Eles não falam palavrões, pelo menos nenhum até hoje aqui eu ouvi falar, tá? Mas eles falam coisas ridículas, absurdas, colocações absurdas, que agride a inteligência daquele ser mais rudimentar que possa existir. Agride a inteligência, coisas que você ouve. Meu Deus do céu. Então eles colocam essas coisas aí, e vocês veem que eles tratam as pessoas no diminutivo. É exatamente como eles são tratados. Que lá eles têm que ficar de cabecinha baixa. Lá o sujeito luta para ser ancião, depois ele tem as ancianetes, como diz o Edson Reis, que são suas mulheres, que são cão de guarda para ficar vigiando o que as pessoas fazem. Depois que você está lá e batizado, não há mais aquele estímulo de você ter amizade, não há mais aquele amor.
Vocês têm visto relato aí de pessoas que eram amigas, eram amigos, iam no campo junto, de repente o sujeito fazia uma coisa que não podia fazer, no entender lá, o outro que está do lado dele ia lá e entregava para o ancião. E é assim. Eles não querem unidos não, porque eles sabem que unidos começam a unir muitas cabeças, de repente surge uma que semeia uma luz ali, e eles não querem isso. Então eles fazem com que eles sejam desunidos. Na verdade, depois que você está lá, você passa a viver o inferno. É um entregando o outro. O sujeito faz as coisas, mas ele está sempre preocupado se não tem algum irmão vendo. E é assim que as coisas caminham lá. Uma verdadeira Gestapo. Eu vou estar parando aqui esse vídeo mesmo porque eu não gosto de fazer vídeos acima de 30 minutos, mas eu ainda vou prosseguir nesse assunto na sequência, tá? Então os vídeos eles têm um número, esse aqui provavelmente vai ter o número 15, e sempre quando vier o 15.1, 15.2, é porque é um vídeo que é uma sequência, uma continuidade desse. Tá ok? Foi um prazer estar com vocês aqui, obrigado pela atenção, deem o seu like, se inscrevam no canal, deem like, positivo, negativo, falem bastante, as testemunhas de Jeová